Candidata Avanir Nimitz, por favor. Estaremos todos aqui, a partir de agora, tecendo considerações sobre uma gestão administrativa para o cargo de prefeito. Existe uma absoluta inconsistência em se prometerem soluções para todos os problemas de São Paulo. A propaganda institucional é falsa, como quase tudo que emerge do poder constituído neste país. Criam-se cada vez mais formas espúrias de arrecadação, como as taxas criadas, que arrancam o dinheiro da nossa população. Em sendo prefeita de São Paulo, deflagrarei as condições que permitam o ressurgimento de uma educação de base sólida, firme, pondo fim ao atual sistema de faz de conta que cria uma legião de mentecaptos. Como médica e professora de medicina, conheço bem a saúde pública no nosso país. Prefeitos, governadores, ministros, ex-ministros, presidentes dizem que a saúde está uma maravilha e não fazem nada para mudar. Existem histórias de corrupção, histórias de escândalos, histórias de vampiros que sugam o sangue e o dinheiro da nossa população, desviando recursos debaixo dos narizes das nossas autoridades, sem que se faça coisa alguma. Tudo está muito bem, uma maravilha. E tem autoridades da saúde que não sabem sequer a diferença entre um protozoário, uma bactéria e nem o que é um lúpus eritematoso sistêmico. Estou aqui para esclarecer a população que tem a oportunidade de mudar essa situação caótica e instaurar a ordem nessa cidade. Defendo e defenderei sempre as questões doutrinárias do meu partido. Tempo esgotado. Muito obrigado pela sua resposta. O meu plano de saúde é voltar ao PAS. Qual é o seu plano de saúde? Muito obrigada, senhor Paulo Maluf. Eu gostaria de falar para o senhor, para todos os telespectadores e todas as pessoas aqui presentes, que além de tudo que deve ser feito na cidade de São Paulo, a minha prioridade é a saúde. Sou médica e professora de medicina. E, para mim, preocupa-me muito o descaso com que os governos encaram a saúde no nosso país. Eu percebo que o senhor tem uma preocupação, que o senhor instituiu o PAS. Naquele momento, eu via o PAS como algo que não era bom para São Paulo. Eu via como a privatização da saúde, sendo dever do Estado cuidar da saúde do nosso povo. Eu gostaria de saber, de entender, senhor Paulo Maluf, o motivo que levou o senhor na insistência com o PAS. Eu gostaria muito que o senhor mostrasse para mim, porque, pelo que eu percebi, o PAS foi extinto. E por que não funcionou, não deu certo. Eu também gostaria de saber a opinião do senhor e entender por que a atual prefeita quer se candidatar à reeleição, quando ela mesma reconheceu o caos em que se encontra a saúde na nossa cidade. E a cidade está em suas mãos. Eu também não entendo como o ex-ministro, o senhor José Serra, não resolveu o problema da saúde no país e ainda deixou os vampiros agirem impunemente em seu ministério. Nós do Prona, liderados pelo doutor Enéas, que é médico, conhece a fundo o problema da saúde pública no nosso país, vamos promover uma revolução no setor. Senhor Paulo Maluf, se o PAS realmente for dessa forma, eu acredito que poderá ser um sistema bom, porque o atual sistema não funciona. Ele ainda não saiu do papel. O Sistema Único de Saúde é uma beleza, se funcionasse. Eu vejo que a saúde está caótica. Não há solução no modelo que aí está. Na minha gestão, eu farei hospitais, construirei hospitais de primeira linha, eu construirei unidades básicas de saúde, tantas quantas forem necessárias. Se precisar, e se o PAS realmente for bom para a população, eu poderei estar junto com o PAS, sem dúvida, mas algo que funcione realmente. Não haverá demora no atendimento, não teremos filas nos prontos-socorros. O paciente será atendido, não ficará nos corredores, morrendo nas filas dos hospitais, sendo atendidos em macas e até no chão, como eu vi várias vezes trabalhando em prontos-socorros municipais. É muito triste quando um cidadão morre, um cidadão da nossa família. Muito obrigado. A candidata Avanir Nimitz, que acaba de falar, é quem deve fazer a próxima pergunta, pela ordem aqui do sorteio. Eu queria saber, em primeiro lugar, a quem a senhora vai dirigir a pergunta, por favor. Eu gostaria de fazer a pergunta para a senhora Erundina. 30 segundos. Dona Erundina, eu gostaria que a senhora desse também a sua opinião sobre o retrato da saúde na nossa cidade.
Eu não preciso ser médica, eu não preciso de época de eleição para saber que o povo precisa de uma saúde digna. Eu não preciso ter a época de eleição, usar a época de eleição para visitar um hospital. Eu trabalhei em hospital público. Eu sei o quadro triste da saúde da nossa população. Eu vejo a tristeza no rosto. A resposta é a réplica de Avanir Nimitz, por favor, a réplica, perdão. Candidata Luiza Erundina, a verdade é que a quantidade, o número de hospitais aqui na nossa cidade, ela é muito pequena. As unidades básicas de saúde não comportam a demanda. Todos esses problemas não podem ser resolvidos de uma hora para outra, obviamente, mas é necessário ter uma ação firme em que se valorize o profissional da saúde. Convocarei todos os colegas médicos e profissionais da saúde para juntos trabalharmos nesse sentido. Haverá um trabalho efetivo, direcionado para a valorização dos profissionais da saúde. Haverá uma hierarquização do sistema de saúde, valorizando o trabalho essencial do médico, com infraestrutura, equipamentos próprios, adequados. Não haverá filas intermináveis nos hospitais, não haverá demora no atendimento, haverá médico especializado nos postos de saúde. Construirei tantas unidades básicas de saúde quanto forem necessárias. Não Obrigado, haverá... desculpe. A próxima pergunta será feita agora pela candidata Avanir Nimitz. A senhora, por favor, vai dirigir a quem a sua pergunta? Ao senhor José Serra. 30 segundos. Todos sabem que a saúde no Brasil está um caos. Hospitais sucateados, atendimento precário, profissionais mal remunerados, falta de condições básicas de trabalho. Durante 4 anos em que o senhor foi ministro da Saúde, os vampiros andaram à solta no ministério. O senhor, ao que se saiba, nada fez para evitar a ação da quadrilha dos vampiros. A máfia do sangue desviou milhões. Eu gostaria de saber, senhor Serra, sua avaliação sobre esse escândalo. O senhor foi incompetente ou conivente? Temos 1 minuto e meio para... 1 minuto para a senhora. O candidato, senhor Serra, usa de 2 pesos e 2 medidas. Quando estourou o escândalo de Valdomiro Diniz, auxiliar de confiança do ministro José Dirceu, o senhor José Serra veio a público para dizer o seguinte: ou José Dirceu não sabia da atuação de Valdomiro Diniz, e nesse caso era incompetente, ou sabia, e nessa história era conivente. O candidato senhor Serra, quando ministro do Planejamento, criou a política econômica que aí está, fazendo os bancos terem lucros astronômicos. E são os banqueiros os maiores doadores de campanha. E como candidato, recebeu só do Banespa e do Itaú mais de R$1.600.000. Isso é muito estranho. Eu quero aqui dizer também, senhor Serra, que saúde não é brincadeira. As pessoas morrem. Estamos lidando com a vida do ser humano. Nenhum governo tem o direito de tratar com descaso a saúde da população. A vida do ser humano é fundamental. Nós temos que cuidar do povo e o senhor Tempo não esgotado. teve... Eu gostaria de saber se a senhora pretende construí-los. Candidata, dona Marta, apesar de os céus ser tão bonito, ser muito bom, maravilhoso como a senhora está apresentando, não é a solução para a educação das nossas crianças. Nós poderíamos, com esse dinheiro, construir muito mais escolas simples, pequenas, núcleos educacionais, onde a criança, sim, estaria aprendendo a ler e escrever no modelo tradicional, não nas condições de hoje, onde elas não saem do ensino básico sem nada, sem interpretar um texto, sem saber ler e escrever. Eu quero aqui também dizer para a senhora prefeita, e quero informar ao povo de São Paulo e a todo o Brasil, que ao invés de cortar gastos e evitar desperdícios, o PT e a dona Marta Suplicy resolveram ir pelo caminho mais fácil aqui em São Paulo. Mais uma vez, colocando a mão no bolso do contribuinte, criando taxas abusivas e injustas. Taxas essas que eu citarei aqui, que quando vereadora, votei contra todas elas. Taxa do lixo, taxa da luz, taxa do elevador, taxa do caminhão, votei contra todas essas taxas. Taxa de corredores, taxa da água, aumento da tarifa de ônibus, aumento do talão da Zona Azul, e aumento do IPTU, aumento do número de radares e aumento do ISS. Votei contra todas essas taxas. Além disso, aumentou o número de secretarias,
aumentou cargos de secretários, aumentou o número de subprefeituras. Tempo esgotado, por favor, 1 minuto. Nós temos duas pessoas muito diferentes, que é o secretário-geral da ONU, nascido na África, e o presidente Lula, que foram visitar os céus. E ambos disseram coisas muito semelhantes, que é o maior programa de inclusão social que já viram, porque permite à periferia, às pessoas que nunca tiveram acesso a um teatro, a um cinema, a uma piscina, e as crianças dessas famílias, pela primeira vez, ter acesso a alguma coisa decente, alguma coisa digna. Nós criamos 200 mil vagas novas nessa cidade, muito mais do que a gestão somada. Em creche, então, da gestão somada da ex-prefeita Irundina, Paulo Maluf e Pita. Foi uma revolução na educação. Demos uniforme para 1 milhão de crianças e material escolar, merenda de qualidade e vai e volta. E na próxima gestão, eu gostaria de ter o seu voto, telespectador, para poder continuar fazendo isso para São Paulo. Tempo esgotado, 1 minuto. A senhora, dona Marta, deixou muito a desejar. As crianças não querem viver nos céus. Pode ser muito bom para meia dúzia de crianças. Só que nós temos que dar condições para todas as crianças da cidade de São Paulo. Não adianta colocarmos 90% das crianças no céu, 90% de crianças no inferno e 10% de crianças nos céus. Mas o que é preciso fazer? O que é preciso fazer? Cortar gastos na administração que a senhora deixou e deixou São Paulo quebrada, falida. Além disso, nessa fúria arrecadadora, a senhora deixa a população triste, deprimida, oprimida, com tanto tributo, tanta taxa, e eles não aguentam mais. Qual é o cidadão que está nos assistindo agora que gostaria de continuar pagando essas taxas? Além disso, eu gostaria que a senhora me explicasse sobre a CPI do lixo e a caixa preta do transporte. Por que a senhora não abriu essa CPI? Tempo esgotado. Comenta agora a candidata Vanir Nimitz, 1 minuto. O candidato, o senhor Paulo, tem uma certa razão. Em relação ao transporte, o que nós temos a dizer é que temos carros demais, em excesso. 5 milhões de carros na cidade de São Paulo, sem dúvida. O que fazer? Claro, não adianta nós aumentarmos o número de ônibus. Bilhete único, excelente. Mas eu quero saber quem vai pagar a conta. Quem vai pagar o prejuízo do bilhete único? Até quando a administração atual vai levar o bilhete único? Alguém precisa pagar. As empresas, com certeza, não conseguirão sustentar. E eu concordo quando o senhor diz que está relacionado ao desemprego. Claro, a pessoa, se ela tem condições de estar empregada, ela vai, com certeza, ficar muito mais feliz. Ela vai sair dessa depressão, desse estresse, e tudo está ligado, senhor Paulo. Pergunta para a candidata Vanir Nimitz, comentário de Ciro Moura. A Rádio Bandeirantes desenvolve esse ano uma campanha de paz no trânsito de São Paulo. O trânsito aqui na capital mata diariamente 2 motoboys. Eu gostaria de saber se a candidata tem alguma proposta para a redução do número de acidentes no trânsito de São Paulo. Eu sou médica do trânsito, uma das minhas especialidades. E eu vejo, sim, esse problema muito importante. Eu vejo que o número de acidentes não diminuiu com o aumento das multas, dos radares que a atual administração instituiu. Eu vejo que o trânsito está caótico. Nós temos condições de estimular a população e orientar em relação à quantidade de carros em excesso na cidade de São Paulo. Nós temos que estimular as pessoas a deixar os seus carros em casa, com transporte de qualidade, integrando ônibus, metrô e trens. Nós temos condições de fazer com que as pessoas entendam que a cidade de São Paulo não comporta, não temos como ampliar as ruas. Nós temos que diminuir o número de carros. Nós temos um projeto específico, como médica do trânsito, a minha preocupação é muito grande com isso, principalmente no que se refere à poluição atmosférica, excesso de carros, inclusive nos túneis subterrâneos, levando as pessoas a adquirirem mais doenças crônicas, pulmonares, que levam as pessoas a ficarem mais deprimidas, mais estressadas. Eu tenho essa preocupação.
senhor jornalista. E eu acredito que a atual administração não está fazendo nada em relação a isso. Aliás, foi uma das promessas de governo integrar metrô, ônibus. Eu não vi nada disso. Eu vejo que tudo continua igual, aliás, cada vez pior. Nada está funcionando direito. Eu quero aqui pedir que a administração atual... Seu Ciro, eu concordo com o senhor quando o senhor diz que o nível de desemprego está alarmante. 1.900.000 pessoas nas ruas. Não é apenas um número. Temos que encarar o desempregado como um cidadão. Não é um número apenas dessa forma fria, simplista que nós vemos. Ele é uma pessoa que sofre, que está angustiada na sua casa, perdeu a sua autoestima. E de que adianta acreditar? O povo está aí assistindo. Ele acreditou numa administração que não funcionou. Não é só o trânsito que está caótico. Nós percebemos que ocorreram promessas de campanha, projetos, belezuras, que não fizeram nada. Eu vi plantação de coqueiros, de palmeiras. E a transparência do governo PT? A dona Marta maquiou a cidade, plantou coqueiros e mais coqueiros, fez túneis subterrâneos. Por que ela não fez na Zona Leste? Esse é o jeito PT de governar? Esse é o jeito belezura de governar? Muito obrigada. A próxima a falar, fazendo as suas considerações finais, será a candidata Avanir Nimitz. Os maiores problemas de São Paulo são os mesmos de todo o Brasil. Só que aqui em São Paulo, tudo é mais sentido, mais sofrido, porque é uma megalópole com mais de 10 milhões de habitantes. Desemprego em níveis alarmantes, péssima distribuição de renda, um sistema único de saúde que ainda não saiu do papel. Um ensino fundamental completamente falido, etc, etc e etc. Reduzirei ao máximo a tributação municipal, acabarei com todas essas novas taxas que criaram, visando somente a arrecadação municipal. Investirei pesadamente na educação fundamental, não para construir estruturas gigantescas como o SIAC, CIEPs, os céus da senhora prefeita, que são muito bons, mas eu construirei, sim, centenas de escolas simples, mas que funcionem, recuperando as já existentes, fazendo com que a criança tenha aulas no modelo tradicional e não nas condições de hoje, onde o aluno sai do ensino básico sem saber ler e escrever. Valorizarei o professor, dando salários dignos, não a miséria que recebem. Estarei também criando e construindo unidades básicas de saúde suficientes, tantas quantas forem necessárias para atingirem a demanda. Haverá remédios e não apenas receitas. Dentre todas as mazelas de que sofre a população, sem dúvida o desemprego é o que mais aflige a população, com a perda progressiva da autoestima, desestruturação da família, esgarçamento do tecido social. Enquanto o desemprego está aumentando, está diminuindo o crescimento demográfico da nossa população. Na minha gestão, investirei pesado na geração de empregos, constituindo novas frentes de trabalho urbana e estarei investindo, fomentando o desenvolvimento, trazendo novas empresas para a cidade de São Paulo. Planejarei São Paulo para a geração do futuro. Transformarei São Paulo naquilo que ela sempre foi, a capital do trabalho. Isso é o que eu farei se for eleita prefeita de São Paulo. Muito obrigada.